Você já se perguntou como a tua infância ela pode influenciar na tua vida nos dias de hoje? A ideia do vídeo de hoje é te explicar, a partir da terapia do esquema, como isso pode acontecer. Antes da gente entrar no vídeo de hoje, eu me chamo Leonardo Weiner e nesse canal eu falo sobre terapia e psicologia e como esses temas eles podem estar interferindo na tua vida. Se tu gostar do canal e se gostar do vídeo, não se esqueça de se inscrever aqui que ajuda muito a divulgar esse vídeo e outras pessoas podem ver. Ainda, se gostar do conteúdo, me segue no TikTok e no Instagram, no @leonardo.weiner, onde eu trago ainda mais conteúdo para vocês de uma forma mais rápida e mais diluída. Mas vamos para o vídeo de hoje. Bom, primeira coisa que a gente precisa saber. Eu estou falando da infância e dos impactos da nossa infância a partir da terapia do esquema. Por que isso é importante? Outras linhas teóricas vão dar importância e vão ter um entendimento diferente sobre como essa fase da nossa vida impacta no nosso presente. A terapia do esquema vai ter uma construção bem específica, que é da onde eu vou estar me baseando no que eu vou estar falando para vocês. Lembrando, a terapia do esquema é uma terapia cognitivo-comportamental. Ela deriva da terapia cognitivo-comportamental, mas uma das grandes diferenças entre uma TCC mais clássica e a terapia do esquema é a ênfase maior e mais dedicada que a terapia do esquema dá à infância e adolescência. A infância e a adolescência, elas são fundamentais na terapia do esquema. Por quê? Porque é na infância e na nossa adolescência que a gente desenvolve os nossos esquemas iniciais desadaptativos. Tem vídeo aqui no canal que eu explico o que são esses esquemas iniciais desadaptativos. Mas, de uma forma reduzida, são filtros da realidade, ou seja, a gente vê a realidade a partir desses esquemas. Esses esquemas eles são formados pela interação entre a nossa carga genética, sobre as experiências que a gente tem, as experiências de aprendizado, e também sobre a falta das necessidades emocionais básicas que não foram atendidas. A gente já falou dos 5 grupos de necessidades emocionais básicas. Isso vai gerar os esquemas iniciais desadaptativos. Na mesma forma, na contrapartida, se a gente tiver essas necessidades bem supridas, também levando em consideração a nossa carga genética e as nossas aprendizagens, a gente pode ter esquemas iniciais adaptativos, que vão ser outras estruturas que vão filtrar a realidade e a gente vai ver a realidade também a partir disso. Por exemplo, com otimismo ou com uma visão um pouco mais compassiva da realidade, quanto com os esquemas iniciais desadaptativos, a gente pode estar olhando para a realidade com um olhar mais negativo ou até mesmo de que eu vou ser abandonado. Entendendo que existem esses esquemas iniciais adaptativos, a gente já começa a entender que a infância ela é fundamental. Por quê? Porque esses esquemas eles são duradouros e eles perduram a nossa vida. Consequentemente, isso que aconteceu na nossa infância vai refletir na nossa vida. Os esquemas, eles não são estruturas ruins. Por mais que às vezes a gente vai querer trabalhar e vai ser a ênfase do nosso trabalho clínico, eles não são ruins. Foram a melhor forma que a gente teve na nossa infância e adolescência para sobreviver a um determinado contexto. Vamos imaginar um cenário onde o ambiente é instável, onde os adultos eles entram e vão embora a qualquer momento. Se eu desenvolver crenças de que as pessoas abandonam ou que o mundo ele é instável, isso pode me proteger. E muitas vezes isso nos protege. A questão é que naquele contexto isso faz sentido. Mas quando a gente vai crescendo, o que acontece? A gente muda de contexto. A gente muda de situações. E consequentemente essa forma de avaliar o mundo, ela não é mais tão condizente como era no passado. Então vocês começam a entender como a infância ela pode e ela influencia na nossa vida adulta, nas nossas dificuldades e nos nossos pontos positivos. Muito do que eu estou falando para vocês é baseado no trabalho do cérebro emocional, do Ledoux. O Jeffrey Young, que desenvolveu a terapia do esquema, ele se baseou muito em Ledoux para poder falar dessa questão mais neuro da terapia do esquema. O que o cérebro emocional do Ledoux, baseado e levando em consideração que o Young trabalha, nos diz? A gente vai ter memórias emocionais, ou seja, essas memórias onde eu não tive as minhas necessidades emocionais básicas supridas, essas séries de memórias que vão gerar e que vão ser o núcleo dos esquemas iniciais adaptativos. Essas memórias emocionais, elas vão estar armazenadas na nossa amígdala. Então é um funcionamento muito mais instintivo e rápido do que o córtex pré-frontal, que vai muitas vezes organizar e vai ter esse pensamento mais lógico, racional, que é o que a gente busca muitas vezes em terapia. Então, o que acontece?
Vamos imaginar que eu estou numa situação com a minha namorada e eu tenho um esquema de abandono, ou seja, eu tenho a sensação que inevitavelmente as pessoas vão me abandonar, que as pessoas vão me deixar. Tendo esse esquema, tendo essa sensação, quando a gente vivencia alguma coisa, de repente ela não me responder rapidamente um WhatsApp, eu posso interpretar essa situação, porque é uma carga emocional, então ativa essa memória emocional da amígdala e eu posso agir de uma forma emocional, sem passar necessariamente, entendam, passar necessariamente pelo nosso pré-frontal, e eu posso agir de uma maneira inadequada. O que a gente vai querer fazer na terapia do esquema? O que a gente vai querer fazer nesse trabalho? É poder entender que isso vai gerar essa ativação, a amígdala vai ser ativada, essa memória emocional vai ser ativada, mas que com o trabalho emocional na terapia, além de um trabalho racional, cognitivo e comportamental, a gente consiga agir a partir desse freio, bem entre aspas, desse freio do nosso pré-frontal e poder agir de uma maneira mais racional, entendendo que isso provavelmente é o meu esquema falando. E eu sei que a minha namorada, na verdade, ela não vai me abandonar. Talvez existam várias outras explicações para isso. Essa é a explicação um pouco mais neuro de por que a nossa infância dentro da terapia do esquema ela é tão importante. Então a gente começa a filtrar a realidade a partir disso por causa dessas memórias que estão enraizadas. Muitas vezes a gente não consegue nem nomear muito bem essas memórias, porque são várias e elas vão se acumulando nessa nossa amígdala. Então a amígdala vai meio que acumular todas essas memórias, então quando eu tenho uma vivência parecida, com isso em termos emocionais, vai ativar essa região do nosso cérebro. Então, entendendo isso, a gente começa a ver que a infância ela é fundamental na nossa vida adulta. O que a gente sentiu muitas vezes quando criança, a gente sente de forma parecida quando adulto. Óbvio, com adequações ao contexto e de formas de expressar isso diferente. Mas se a gente parar para ver, muitas das nossas queixas em psicoterapia também são queixas que a gente sentia quando a gente era criança. Então é a da gente poder entender dessa conversa e de como o que aconteceu no passado muitas vezes é traduzido para o cotidiano. Às vezes as queixas de terapia não vão ter nada a ver com o passado. É importante que a gente deixe isso muito claro. Às vezes são questões mega circunscritas, mega situacionais. Mas quando a gente está falando de padrões comportamentais muito duradouros ou questões de personalidade, muitas vezes esse aspecto infantil ele é fundamental para a gente conseguir compreender, avaliar, conceitualizar e finalmente fazer um tratamento adequado para o nosso paciente. Espero que tu tenha gostado desse vídeo. Se tu gostou, dá o joinha, compartilha esse vídeo, comenta aqui embaixo. E se tu quiser que eu me aprofunde ainda mais para falar sobre a infância e questões psiquiátricas, psicológicas, comenta aqui embaixo. Que se vocês comentarem o suficiente, prometo fazer uma parte 2 desse vídeo, tá bom? Um abraço para vocês e até o próximo vídeo.